A paz do Senhor. Estamos muito felizes por estarmos em mais um programa Lições Bíblicas em Ação, um programa da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Cruzeiro, pastoreada pelo pastor Isaac Strobel. Deus abençoe a sua vida, compartilhe aí nas suas redes sociais esta programação, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo da lição do quarto bimestre da CPAD, da classe dos adultos, com o tema Contra os Falsos Profetas. Você já sabe, esse estudo está baseado no livro do profeta Ezequiel, onde nós temos lições muito abrangentes para a nossa vida atual, para aquilo que nós podemos fazer na obra de Deus. Começando, a gente, como estamos aí direcionados aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, eu quero dar uma ideia de você começar a sua lição junto aos seus alunos. Você poderá, através da imagem, do nossa lição, que é um pão embolorado, e fazer a pergunta clássica para eles: o que eles acham que aquele pão tem a ver com o tema da lição, contra os falsos profetas. Com certeza você ficará muito feliz em ver as intervenções que os seus alunos irão fazer para você. Com certeza eles vão relacionar muito bem, que o pão até parece estar bonito, mas tem um bolor já ali, ou seja, ele não está bom para o consumo. Então você ficará surpreso de ver como isso vai auxiliar a sua lição neste domingo. Mas vamos então dar continuidade a esse estudo, O texto áureo da nossa lição fala que e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Isso aí está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo 1. Então, o apóstolo Paulo está também corroborando, com aquilo que Ezequiel havia dito tantos anos atrás. E a verdade prática vem dizer do papel dos falsos profetas. Qual é o papel deles? Contrapor a palavra de Deus e lançar dúvidas no coração do povo. A leitura bíblica em classe, ela está baseada em Ezequiel, capítulo 13, versículo de 1 a 10. Logicamente, esses versículos só foram colocados como base, como referencial, mas todo o capítulo 13, ele é muito importante para que você, professor, leia antes de estar em sua sala. Nós podemos dizer que o capítulo 13, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 7, fala da denúncia contra os falsos profetas. Os versículos 8 ao 16 fala do juízo de Deus sobre os falsos profetas. E o restante dos versículos, a partir do 17 até o versículo 23, vai falar também de uma profecia contra as falsas profetisas. Então é um capítulo muito interessante para nós abordarmos com probidade o tema desta lição. O objetivo é conceituar o termo profeta, Algumas pessoas, elas confundem o profeta do Antigo Testamento com o dom de profecia do Novo Testamento. A gente refletir a respeito desses falsos profetas
e conscientizar os nossos alunos a respeito das mensagens falsas. Esses são os objetivos da nossa lição. A palavra-chave, falsidade, né? É uma palavra muito atual, porque a falsidade ela está baseada numa mentira, e nós poderíamos traduzir numa palavra moderna, atual, dos fake news, né? Então, uma falsidade, a pessoa vem com você, alguns já começam até a dizer isso, né? A pessoa às vezes sai, alguém vira e fala assim, lá foi fake news, não acredita não, né? Então, a palavra-chave da nossa lição, falsidade, que é muito necessário a gente ter um certo olhar a respeito disso, pedir discernimento de Deus para que nós possamos identificar quando uma pessoa, principalmente o profeta, o pregador, o pastor, o obreiro, alguém que se diz ministro, alguém que se diz ter uma autoridade ministerial, se realmente ela está sendo verdadeira ou se ela está usando de falsidade ou mensagens falsas, né? Existe no próprio comentarista da lição, ele traz eu coloquei como uma sugestão de leitura, né? Ele coloca aí para sugestão de método, eu coloquei como sugestão de leitura, que é esse livro, um livro muito bom, sobre as 7 leis do ensino, que você pode adquirir, tanto na nossa livraria, quanto diretamente na CPAD ou outras livrarias evangélicas. E ele coloca alguns conselhos, ou 7 leis, para o professor ensinar. E entre essas leis, hoje a gente está falando da primeira lei e da segunda lei. Na primeira lei, ele fala que na nossa aula nós precisamos ter autenticidade. O que quer dizer? A nossa aula tem que ser de nossa autoria. O aluno tem que sentir que esta aula foi de nossa autoria. Como assim? Eu tenho que praticar o que eu estou ensinando. E eu preciso ensinar aquilo que eu pratico. Isso está dizendo que eu conheço, isso está dizendo que eu pratico, isso que eu estou ensinando eu faço, e por isso eu peço para que o meu aluno faça também. Mas também tem que ter uma boa interpretação. E nessa boa interpretação, o autor ele coloca que precisa ter uma interpretação bíblica, sadia, e deve estar fundamentada na palavra de Deus. Por mais que a minha experiência ela seja boa, eu não devo ficar a aula inteira contando a minha vida, da minha família, contando da forma que eu agi em determinadas situações, mesmo que seja com falsos profetas. Mas eu preciso trazer o quê? Embasar na palavra de Deus. Eu posso usar da minha experiência, eu posso usar do meu exemplo, no máximo 5 minutos da aula. A partir disso, eu tenho que expor a palavra de Deus, a lição bíblica que nós estaremos estudando. E o outro conselho dele, dentro dessa primeira lei, é que eu preciso ter organização. Eu não posso chegar na aula para depois eu pensar o que eu vou fazer. Mesmo que eu tenha já bastante experiência no magistério cristão, mesmo que eu tenha bastante experiência teológica, eu conheço aquela doutrina teológica, eu conheço aquele livro, conheço aquele autor, mesmo assim, eu necessito ter organização, e isso vai ser visível para o aluno se eu não estiver improvisando, se ele vê que realmente eu preparei a aula, ele vê que a minha visão, aquilo que eu estou falando, está claro para ele. Então, aí sim, o meu aluno vai falar, olha, o professor, ele estudou realmente a lição. Mas na segunda lei, ele fala que o aluno deve estar interessado na verdade a ser apreendida. É comum a gente ver que os alunos, de repente, eles não estão interessados em aprender. E se eles não estiverem interessados, eles não vão
aprender. A mente dele vai se desviar. De repente ele está presente na sala de aula, mas ele não está aprendendo a lição. O que eu preciso fazer? Um bom método que ele coloca é você fazer perguntas. Como eu disse aqui no começo da aula, né? Olhar essa imagem. O que será que essa imagem tem a ver com a minha lição? E nisso eu vou ouvir o aluno. Eu vou saber o que o aluno já sabe, ou seja, os conhecimentos prévios. Quais são os conhecimentos que os alunos já têm sobre o determinado assunto? Porque aí, se eu sou um professor inteligente, eu não vou ficar ali em cima daquilo que o aluno já sabe. Eu vou propor conhecimentos que o aluno ainda não apresenta dentro dele. Mas também é importante, ao final da sala, ao final da aula, eu fazer pergunta para eu me certificar do que eles entenderam a respeito daquilo que eu ensinei. Então isso é muito importante. A aula precisa ser dialógica, né? Ela tem que ter um diálogo entre o professor e o aluno. Segunda coisa, para eu motivar o meu aluno, eu preciso me engajar, eu preciso ter um esforço, né? Não é fácil acontecer isso. Eu preciso saber, antes de eu entrar na sala de aula, como é que eu vou conseguir a atenção do meu aluno. Como é que realmente ele vai olhar para mim, vai olhar, não é nem para mim, olhar para o assunto que eu estou expondo, vai se interessar e vai aprender. Isso eu preciso fazer antes, para que quando eu chego na minha aula, eu já faço de acordo com aquilo que eu planejei, né? E seja um catalisador de boas estratégias. Hoje nós temos diversas estratégias que a gente precisa fazer para que o aluno preste a atenção. Nós estamos vivendo, principalmente nas idades mais novas, nos alunos mais novos, eles precisam saber, eles não têm muito, eles não fixam durante muito tempo a sua atenção. Nós estamos vivendo num mundo muito rápido, mundo do WhatsApp, mundo da internet, as coisas que aconteceram há 2, 3 dias atrás, hoje pode ser que ninguém se interesse mais. O que as pessoas interessam é aquilo que está acontecendo hoje, no mínimo ontem. Durante a política agora, eu até ouvi um comentário de um certo político, ele disse para um dos candidatos: não se preocupe, daqui 4 dias ninguém vai mais falar nisso, e a eleição é depois de 15 dias, ou seja, é assim mesmo, a sociedade ela está rápida demais, então precisa de boas estratégias para que nós possamos fazer com que a nossa aula seja boa. Dentro da nossa lição, a Bíblia afirma que teremos falsos profetas, ela não deixa dúvida. E Jesus, ele referenda isso quando ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 24, onde ele diz: surgirão falsos profetas. Ele não disse assim, podem surgir falsos profetas. Não, ele disse, surgirão falsos profetas. Só que o profeta Ezequiel, ele apresenta uma palavra de juízo para esses falsos profetas. E parece que, normalmente a gente gostaria que um profeta se dirigisse a nós e nos trouxesse uma palavra de bênção. E nem sempre é assim. O profeta, ele vai nos trazer a palavra do Senhor de acordo com a nossa vida, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com a vontade de Deus. Quem utiliza de palavras de bênçãos, normalmente são os falsos profetas. Não que o nosso Deus, através dos seus profetas, hoje, através do dom de profecia e através da sua palavra exposta nos púlpitos, não tenham palavras de bênçãos. Tem sim palavras de bênçãos, mas quem mais se apropria de palavras de bênçãos são os falsos profetas. Para quê? Para que a pessoa, mesmo errada, mesmo fora da vontade de Deus,
ela continue praticando o que ela pratica de errada, pensando que ela vai ser abençoada por Deus, né? Ela se esquece que a palavra de Deus diz, né, que os nossos pecados fazem separação, trocando aí as palavras pelas bênçãos de Deus. Então, se eu quero ter bênçãos de Deus, eu tenho que estar de acordo com a palavra de Deus. E os falsos profetas, eles não se atêm muito a isso, ao comportamento das pessoas para receberem estas bênçãos. Isso é muito interessante e é difícil, porque quando eu ouço palavras de bênção, quando eu ouço elogio, eu atento mais. Quando eu ouço uma palavra de exortação, de repente eu começo a me revoltar erradamente e eu penso que eu não preciso me consertar. Então eu preciso ter sensibilidade e discernimento espiritual para eu discernir qual é a fonte das profecias. É Deus que está falando comigo, ou de repente é alguém que está se colocando como sendo um porta-voz de Deus, e na realidade ele está falando das suas emoções, ele está falando daquilo que ele pensa, ele está falando da sua mente, e não sendo um profeta de Deus. Por quê? Porque o profeta de Deus, eles apresentavam e apresentam Deus ao povo. No Antigo Testamento, eles ensinavam a lei de Moisés para o povo. E era diferente dos sacerdotes, porque os sacerdotes apresentavam o povo a Deus, através dos sacrifícios, através das festas. Então, chegavam ali com o povo e apresentavam a Deus. Agora, os profetas apresentavam a voz de Deus, a palavra de Deus para o povo. E esta palavra de Deus estava de acordo com a lei de Moisés. E os falsos profetas, qual era o papel deles? Opor aos profetas de Deus, de Javé, né? Isso, o que acontecia? Desencaminhava o povo dos caminhos do Senhor, e isso é o grande perigo, né? Você já viu aí na nossa lição que profeta é porta-voz, é orador, é mensageiro, é embaixador, é servo de Deus, é servo do Senhor, é homem de Deus, né? E é interessante a tradução do grego, porque ele vem de profetes, né? De o pró é o antes, e a raiz do fe é do verbo feme, né? Que é falar. Então, se você pegar isso aí, é falar antes, né? Uma definição bem primária, é falar antes. Ou seja, profeta é o quê? É prever o futuro, é revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais, né? Saber que eu estou num carro que faltando manutenção, sem freio, e eu vou pegar uma serra, vou passar dos 100 km por hora, e não seria profecia nenhum dizer que eu vou bater esse carro, que vai acontecer algo errado. Isso não é ser profeta, isso é analisar, entender uma situação e fazer prever algo que vai acontecer e realmente acontece. Isso não precisa ter uma revelação divina, basta ser inteligente. Mas o profeta é aquele que vai prever antes, né? Então, de resumo aí do nosso item 1, a gente vê que tanto os sacerdotes, quanto os juízes, quanto os reis, os conselheiros, os salmistas, eles tinham uma importância um pouco menor que os profetas, porque todos eles dependiam do profeta. O sacerdote dependia do profeta, os juízes dependiam do profeta, os reis dependiam dos profetas, os conselheiros e os salmistas também, eles davam muita valia. A Bíblia fala que a palavra do Senhor era de muita valia naquele tempo, ou seja, valia muito. Então os profetas, eles exerceram considerável influência,
tanto na composição do Antigo Testamento, né, e principalmente na Bíblia hebraica, onde ela é dividida entre a Torá, os profetas e os escritos. Então, os profetas têm até uma parte muito importante na Bíblia hebraica, né? E na nossa Bíblia também, né? No Antigo Testamento nós temos lá os profetas maiores, os profetas menores, então eles estão bem ali. Uma coisa também interessante é que os profetas, na sua grande parte, eles eram também como se fossem os funcionários públicos, né? Porque os reis tinham profetas, justamente como se fossem conselheiros, mas da parte de Deus para eles. E é interessante que alguns dizem que proliferou o número de falsos profetas justamente por isso. Eles ganhavam do rei. Então, alguns ficavam receosos de trazer a palavra de Deus e traziam o quê? A palavra do seu coração, aquilo que eles pensavam, aquilo que eles gostariam que acontecesse. Isso ia massagear o ego do rei, ia massagear o ego daquele que estavam pagando para eles, e eles não perderiam o seu emprego, né? Os termos também você já viu, né? Que é mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. Sobre os profetas falsos de Ezequiel, os dois lados, a nossa lição, ela fala aí no item, né? Os dois lados. O que a nossa lição fala a respeito desses dois lados? É de que há o lado bom e o lado ruim, né? Então, o lado bom e o lado ruim, e a gente precisa estar atento. Existe um desserviço dos falsos profetas, porque enquanto o profeta de Deus está fazendo a obra de Deus, está encaminhando o homem para que esteja mais perto de Deus, o falso profeta vai fazer o quê? Desencaminhar esse povo. E a palavra de Deus, no versículo 4 da nossa lição, os chama de raposas do deserto. Quando a gente fala em raposa, você sabe, aquele que vem, ele vai mexer no lixo, ele vai trazer, ou ele vai roubar as coisas dali, vai levar a comida, vai matar a criação, ele vai fazer danos ali. Se é numa plantação, ele não respeita onde está a plantação, a raposa vai e anda e corre e quebra tudo, né? Então a Bíblia fala, cuidado, né? Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O profeta, no item 3, ele fala sobre que havia uma geração das mensagens falsas, né? Geração. Então nós temos lá, o profeta do Antigo Testamento, ele era um homem de Deus, Deus falava a respeito daquilo que ele queria para os seus profetas, e Deus ele chama de meus servos, ele chama, eles eram servos do Senhor, então eram homens de Deus que realmente representavam ou falavam a respeito de Deus. Mas fala também, a partir do versículo 6 e o versículo 8, que os falsos, eles tinham lá mensagens falsas, né? Eles traziam mensagens falsas para o povo. E isso, Deus, no versículo 10 da nossa lição, fala que Deus se ira contra os falsos profetas. E o Senhor fala assim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e edifica a parede de lodo, e os outros a rebocam de cal não adubada, né? Então Deus, ele repreende isso, né? Então, ou seja, até hoje a gente vê, né? A gente vê muitos movimentos, as pessoas vão para a igreja e de repente participa da igreja. Às vezes a gente vê algumas pessoas ouvindo hinos, ouve muito hino. A música hoje tem
uma importância muito grande na nossa sociedade, e eles gostam de ouvir os hinos, mas não seguem a Deus na forma que eles deveriam seguir, né? Eles não dão o devido valor à sua palavra, eles dão valor até à música, a música faz bem ao coração, mas não dão valor à sua palavra. Então é como se fosse aí no caso de Ezequiel, o livro de Ezequiel, eu vou até ler com os irmãos, olha só. Ele fala assim, olha o que esses falsos profetas, a mensagem desses falsos profetas falavam, né? Ele fala assim, olha, diz aos que rebocam de cal, não adubada, que ela cairá. O que eu penso aqui? Está lá pintadinha, está rebocadinha, está bonitinha por fora, mas ela tem a rachadura que não foi arrumada, mas ela tem a parte de dentro que não está. E depois ele fala no versículo 12, que caindo a parede não vos dirão, onde está o reboco de que a rebocaste? Ou seja, adianta ter um reboco se dentro as pessoas não têm um novo nascimento, se dentro esse novo evangelho não aplica para as pessoas que elas precisam ser mudadas de fato, né? E ele coloca isso, né? Derribarei a parede que rebocaste de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, prova aqui que Deus, ele não gosta dessa situação, porque é a palavra de Deus que está sendo posta em xeque, e as pessoas, o pior é que as pessoas elas vão ser condenadas porque atentaram pela palavra desses falsos profetas e não atentaram para o profeta de Deus. A síntese disso tudo é que a palavra profeta, quando se refere ao profeta legítimo, ele apresenta com a expressão qualificativa tal como mensageiro de Deus. Então, o profeta que realmente ele traz a palavra de Deus, ele é um mensageiro de Deus. E por conclusão, o apóstolo Pedro, ele deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, né? Mas aí você pode pensar assim, eu não acredito mais em nada, né? E agora, a gente trazendo para os nossos dias, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que era mais ou menos relativo ao que nós temos hoje, que é o dom de profecia. E a gente vê muitas pessoas também confundindo as coisas e fala assim, eu não, primeiro que não é profeta, né, mas é alguém que tem o dom de profecia, mas às vezes alguém que diz ter o dom de profecia hoje em dia, também traz mensagens falsas. E alguém fala assim, eu não acredito mais em nada, ou seja, por causa de um falso profeta, entre aspas, ou de um falso que usa o dom de profecia, né? Aliás, usa falsamente de um dom que ele denomina como dom de profecia, faz com que algumas pessoas não acreditem em mais nada, não acreditem na mensagem vindo da parte de Deus, da boca de irmãos que estão pregando a sua palavra, de um estudo bíblico na escola bíblica dominical, ou num culto de ensino dado pelo pastor da igreja, porque alguém o decepcionou relativamente a alguma mensagem que se diz profética. Mas eu trouxe aí esta imagem de várias notas de R$200, uma nota de 20, se você mais ou menos somar aí, só nesse pedaço aí, nós teríamos R$2.040, só que tem uma nota que ela é falsa. Você iria falar assim, não, eu não quero nada desse dinheiro, porque tem uma nota falsa? Não. Com certeza, você iria descartar a falsa e iria ficar com o restante do dinheiro. O que nós precisamos fazer é pedir discernimento do Senhor para que nós possamos saber o que é falso do que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Como que eu sei que é verdadeiro?
se está de acordo com a palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, se de repente Deus está falando daquela forma, pronto, eu não preciso ficar com medo. Temos lá em Jeremias um caso como esse, né? Jeremias também, ele foi falar da profecia, nós não vamos entrar no assunto dele, mas só vamos falar o que aconteceu, e ele fez um jugo de madeira e falou, né, porque Deus mandou que ele falasse, que os reinos deveriam estar de acordo com Nabucodonosor, que Nabucodonosor queria conduzir o mundo, que não era somente o povo de Israel, mas o mundo dali para frente. Aí vem o profeta Ananias e fala assim, nada disso, que é isso? Isso é mentira, vai ter paz. Os 70 anos que Deus havia falado que ia durar o cativeiro, agora vai ser 2, Deus já reverteu isso. E não era a mensagem do Senhor, não era. E o que Deus, qual foi a sentença que Deus dá para ele? Manda Jeremias voltar lá, falar para ele que o jugo agora realmente não seria de madeira, mas seria de ferro, e ele fala assim, escute Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras, por isso assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra, este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Então a sentença para quem falasse no nome do Senhor uma mensagem que era mentira, a sentença era de morte, e aconteceu isso com esse profeta. Que Deus continue abençoando o seu povo, que o Senhor continue falando no nosso meio, né, para que nós possamos aí ter o discernimento de onde é que nós vamos colocar as nossas decisões. Domingo que vem, ou na próximo subsídios aí da nossa lição, nós vamos estudar sobre a justiça de Deus. Então se prepare, nós falaremos sobre a identificação do juízo de Deus, sobre a posição que Deus não atende e a intercessão, como exemplos, né, de Noé, de Daniel e de Jó. Que Deus abençoe aí a sua vida, e te convidamos também, né, se você quiser aí aprofundar seus conhecimentos, CETADES, pastor João Barbosa, está aqui para te abençoar. Basta você entrar em contato. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.